A delegação do Internacional já está na capital do Paraná, onde enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A escalação está praticamente definida pelo técnico Mano Menezes e deverá ter o desfalque de um dos principais atacantes do time que não treinou e deve começar no banco de reservas a partir desta quinta-feira. No mercado de transferências, muitas movimentações. O presidente comentou a possibilidade do meia Rodrigo Salazar desembarcar no Beira-Rio a partir de uma abertura feita pelo clube alemão que detém o seu passe, o Schalke 04. Outro meia também entra no radar. Trata-se de Manuel Lanzini, que está se liberando do West Ham e foi oferecido à direção colorada. A gente fala também a respeito de Wanderson, que de acordo com a imprensa europeia, recebe sondagens vindas do mundo árabe. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento com os portões fechados que aconteceu nesta manhã no CT Parque Gigante. A delegação treinou no CT, depois embarcou para Curitiba, onde enfrenta na capital do Paraná o Coxa nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro. No treinamento, com os portões fechados, o Mano Menezes definiu o time que enfrenta o Coxa. E a grande tendência é a da entrada do Johnny no time titular, ele que retornou de viagem, onde defendeu a seleção norte-americana e está à disposição do técnico Mano Menezes para essas duas partidas, contra o Coritiba e também contra a equipe do América Mineiro. E o Johnny pode entrar no time na vaga de Wanderson, porque o atacante tem um desgaste físico e ficou de fora do treinamento desta quarta-feira. Inclusive, na terça, quando a gente acompanhou a atividade, a gente percebeu o Wanderson saindo um pouco mais cedo, a gente até ficou com a dúvida, será que ele foi no banheiro, alguma coisa? Porque foi bem no momento em que a gente saiu do campo de treinamento. Depois veio a informação que o Wanderson sentiu um desgaste muscular, sentiu alguma questão muscular durante essa intertemporada, onde o Inter esticou a corda principalmente no aspecto físico. Então, por isso, eu estou projetando o Wanderson no banco de reservas, na partida dessa quinta-feira contra o Coritiba. Desta forma, o Johnny seria o titular. Um provável time tem John no gol, Bustos, a dúvida na zaga, Vitão e aí Mercado ou Nico Hernandes com o René na lateral esquerda. Meio campo de Rômulo, Campanharo, Johnny, Alan Patrick. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Esse é um provável time do Internacional para encarar o Coritiba nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro no estádio Couto Pereira. Depois do treinamento, a delegação viajou para a capital do Paraná e aí a lista de relacionados ficou divulgada. O Wanderson viajou sem maiores problemas, ele teve esse desconforto ou esse desgaste, mas pode jogar, ele deve começar no banco mais por uma leitura nossa por preservação, mas pode jogar. E o Rodrigo Moledo viajou também, só que o Moledo está fora do jogo de quinta contra o Coritiba, ele está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. Dessa forma, o Inter mandou o Moledo para Curitiba para que ele possa primeiro treinar com os demais jogadores e atuar contra o América Mineiro no fim de semana, domingo, porque o Moledo fica à disposição do grupo. E aí não vai viajar depois, não vai ter uma troca, o Inter não volta para Porto Alegre. Então vai já para Curitiba, fica lá assistindo o jogo, treina com o grupo, depois viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o América Mineiro. O Moledo está no grupo de jogadores que viajou pelo Internacional, aqueles desfalques que a gente já imaginou e informou durante a semana. Gabriel fica de fora, Maurício fica de fora, além de Depene e Arangues que estão no departamento médico. Lá em Curitiba, o presidente Alessandro Barcelos conversou com colegas da imprensa. E aí eu quero destacar a fala do presidente Alessandro Barcelos para o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, onde ele falou sobre Rodrigo Salazar, meia uruguaio de 23 anos que joga no Schalke 04 e que está na mira do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos descartou e negou que tem algum tipo de negociação acontecendo com o Schalke 04, mas confirmou que ele é um jogador monitorado pela direção do Internacional, pelo CAPA, pelos órgãos de mercado do Internacional. Ele tentou despistar, falou sobre a questão do rebaixamento do Schalke, que é algo que pode facilitar, mas negou que tem algo avançado. E assim, de fato não parece haver algo avançado pelo Salazar, que é um jogador que até desperta interesse de outras equipes aqui do futebol brasileiro. Mas aí, o pessoal do All Sport, que trouxe antes a informação de que o preço dele baixou para algo em torno de 3 milhões de euros,
O pessoal do All Sport traz a informação agora de que o empresário do Salazar estará no Brasil para ouvir propostas de clubes brasileiros. Porque no horizonte do Salazar, o futebol brasileiro é um destino possível e provável. Dentro dessa história, o Inter ganha força com o empresário aqui. O empresário vai sentar na mesa do Internacional se ele sentar na mesa de outros clubes. E aí o Inter vai ter a possibilidade de contratar esse jogador. O meia, Rodrigo Salazar, 23 anos, está começando a ganhar forma essa possibilidade de negociação, tá? Se o representante do Salazar estará no Brasil e o presidente Alessandro Barcelos confirmou que existe um monitoramento e logo um interesse nesse jogador, um outro atleta que também interessa ao Internacional e este foi oferecido é Manuel Lanzini, meia argentino, jogou no Fluminense, o Lanzini, e estava recentemente no West Ham da Inglaterra, tá? O Lanzini tem 30 anos de idade, ele tem contrato se encerrando com o West Ham agora no mês de julho, não joga mais pelo West Ham, tá livre no mercado e está sendo oferecido para alguns clubes do futebol brasileiro. O Vasco tenta a contratação desse jogador, mas ele foi oferecido ao Inter e a direção do Internacional está analisando este nome. O Capa, o pessoal tá fazendo os relatórios necessários do Lanzini para ver se é um bom nome, um cara que dá para investir. É um jogador mais simples de se trazer, o Lanzini, porque ele está livre no mercado. Uma questão de negociar com ele, luva, salários, vender o projeto e chamar ele para vir para o Internacional. É um cara que teve um enorme sucesso na Premier League. Ele tem quase 200 jogos na Premier League com o West Ham. Jogador que teve destaque em determinado momento na principal liga do mundo e que agora está livre no mercado e vendo com bons olhos a possibilidade de voltar para o mercado sul-americano. O Inter ainda não está no negócio, tá? Mas ele foi oferecido para o Internacional e o Inter está analisando essa condição. O Inter procura um meia. Quem sabe pode ser Lanzini, a gente vai saber mais ao longo dos próximos dias com o desenrolar dessa história, tá? Além de Lanzini, tem uma outra movimentação no mercado, mas essa de saída, que surgiu ao longo dessa quarta-feira. Porque um repórter europeu, Ekrem Konur, que é especialista em mercado, ele é turco, o Ekrem Konur, ele trouxe a informação de que Wanderson desperta o interesse de clubes do mundo árabe. É tudo que a gente tem, tá? O Inter nega que tenha recebido qualquer tipo de contato e tudo mais, mas que o Wanderson estaria interessando ao mundo árabe. A questão é, o Inter acabou de investir 4,5 milhões de euros nesse jogador. Para ele sair, os caras vão ter que depositar muita grana no Internacional. Ele tá bem assegurado no Inter, tá? Não tem como eles virem aqui e tirar o Wanderson do Inter sem pagar bastante pro Internacional. A questão é quanto que o Inter aceitaria em uma venda pro Wanderson. Acho que mais do que 4,5 milhões de euros, com certeza. De qualquer maneira, é tudo que a gente tem. O tweet que surgiu gerou muita especulação, mas nada de muito concreto por enquanto, a não ser essa informação do Ekrem Konur, lá da Turquia, que o Wanderson está despertando interesse do mundo árabe e as leituras que se dão a partir disso. Por último, gente, na tarde dessa quarta-feira eu gravei um vídeo falando sobre a decisão e a briga política que existe nesse momento no Conselho Deliberativo do Internacional para definir para qual lado o Inter vai, para a Liga Forte do Futebol ou para a Libra. E aí, gente, tem uma verdade por trás dessa história, que envolve pleito eleitoral e que está norteando toda essa discussão. Eu trago esses detalhes aqui e explico quais são os próximos passos a partir de agora. Existe um prazo final para essa situação ser resolvida, 3 de julho, uma reunião final no Conselho Deliberativo que deve definir se o Inter vai para o lado da Liga Forte ou se o Inter vai para o lado da Libra, para os próximos 50 anos. Esse martelo deve ser batido no início de julho no Conselho Deliberativo, é só clicar aqui em cima para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui as odds de Inter e Coritiba, tá? Coritiba e Inter pelo Campeonato Brasileiro. O Coritiba está pagando 3,1. Empate está pagando 13 e o Inter está pagando 2,5. Está pagando bem o Inter. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!